Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Então, a gente já falou um pouquinho sobre Lamarck, né, que criou a lei do uso e do desuso. Falamos também sobre a seleção natural de Darwin, né, e a adaptação dos seres vivos, né. Falamos também que os mais aptos sobrevivem, que os menos aptos se extinguem. Então, a gente vai falar aí sobre como essa seleção, essa adaptação fizeram com que os animais evoluíssem. Porque o que acontece? A adaptação é necessária para a sobrevivência dos animais. E aí, aquele animal que não tem adaptação para aquele clima, ou para até mesmo para proteção contra os predadores, ele vai acabar sendo pego nessa espécie toda, e aí ele vai sobreviver, certo? É claro que existem seres que vão apresentar adaptações favoráveis ao ambiente e seres que vão apresentar adaptações desfavoráveis. E esses seres que têm adaptações desfavoráveis, eles vão acabar se extinguindo. É o que a gente chama de seleção natural. O ambiente que vai selecionar quem é o mais apto e quem é o menos apto. E segundo Darwin, as variações favoráveis tendem a ser mantidas e passadas para os descendentes. Só que na época que Darwin estudou, ele não sabia que existia esses genes, né? Existia genética e essas adaptações eram passadas através dos genes, mas ele sabia que era passado para os descendentes, certo? A evolução, ela age apenas nas populações de seres vivos e não indivíduos isolados. Então, assim, não é um ser vivo só que vai sofrer essa evolução, é uma espécie inteira. E aí os seres, os descendentes também vão evoluir e vão nascer tão resistentes, tão fortes quanto essa espécie, certo? Então, como o ambiente está em constante mudança, uma hora, né, um ser que hoje ele é apto, né, é adaptado para viver no ambiente, pode ser que o ambiente mude, ele passe a não ter mais essa adaptação. Quer ver um exemplo? Vamos dizer que os ratos são escuros. Então, eles são adaptados para viver lá no esgoto, porque quase ninguém vai achar. Mas se aparecer uma linhagem aí de ratos brancos, eles vão ser fáceis de ser identificados. O que vai acontecer com eles? Eles vão, né, o ambiente também permaneceu, né, no caso aí, e aí eles vão ser fáceis de serem vistos, e aí fáceis de serem exterminados também, ou pelo próprio homem, ou pelos seus predadores naturais. Mesma coisa também acontece, vamos dizer, um sapo vive num ambiente verde. Aí aparecem sapos aí, vamos dizer, vermelhos, com a pele vermelha. O ambiente protege os verdes, mas não vão proteger os vermelhos, então eles também vão se extinguir, entendeu? Ou o ambiente, por exemplo, fica todo seco, então o sapo verde vai realçar no ambiente, e aí ele pode também ser extinguido. Então, quer dizer, o ambiente pode favorecer e ora pode desfavorecer, e aí a espécie pode entrar em extinção, tá? Bem, a teoria sintética da evolução, ou chamada também de neodarwinismo, ela fala que o material genético é a estrutura responsável pela transmissão das características ao longo das gerações, já que a gente herda, né, dos pais da gente, né, e os animais também herdam dos seus pais a genética, né, as heranças hereditárias, as heranças genéticas, certo? E além disso, né, além do DNA que a gente recebe, há também as mutações e recombinações genéticas. Por exemplo, quem tem irmão, não sei aí quem tem irmão, mas vocês, né, às vezes filho do mesmo pai, da mesma mãe, e tem diferenças, porque na hora de combinar lá os cromossomos, eles se combinam diferente. Então, vão nascer irmãos diferentes, a não ser que sejam gêmeos univitelinos, tá, gente? Do contrário, os irmãos vão nascer com características semelhantes, mas até com sexo diferente e até mesmo as feições. Às vezes tem mais DNA de uma família, outro tem DNA de outra família, certo?
E as mutações são alterações justamente que podem ocorrer nos genes ou nos cromossomos. E até mesmo nascer uma criança, às vezes, com um defeito genético. Por exemplo, quando a criança tem uma coisa que a gente chama de trissomia no par de cromossomos 21, ela nasce com síndrome de Down. Então não é porque o pai tem síndrome de Down, não é porque a mãe tem síndrome de Down. É porque na hora do cruzamento, em vez de formar 2 cromossomos, formaram 3. E aí a criança nasce com essa doença genética. Né? E não é só a aparência, não. É o intelecto, não. A síndrome de Down vem também, às vezes, com algumas alterações, algumas deficiências no coração. E isso que é o pior da síndrome de Down, tá? E o preconceito, claro, sempre. Bem, as mutações acontecem durante a mitose. O que é mitose? É a divisão celular que ocorre em todo organismo para a renovação das células, certo? E a meiose é a divisão celular que acontece nos gametas. Bem, então as mutações ocorrem durante a mitose, mas elas não são transmitidas, as mutações que acontecem durante a mitose, né, depois que a gente nasceu, não vamos transmitir para os nossos filhos. Mas as mutações que acontecem durante a meiose, que é quando se fabrica lá os gametas, né, os espermatozoides dos óvulos, essa sim a gente pode passar para os nossos descendentes, certo? Então, né, a gente já viu que a mutação pode ser de efeito negativo quando ela vai desqualificar o ser. Ou seja, o ser vai nascer com uma deficiência e aí ele vai ser prejudicado. Ou ela pode ter efeito positivo, ou seja, a característica, vamos dizer que eu tenho aí uma característica genética boa para não ter câncer, por exemplo. Então eu vou, isso foi uma mutação na minha meiose, eu vou passar isso para os meus descendentes. Agora o contrário também, se eu tiver tendência a ter câncer, eu também vou passar essa mutação para os meus descendentes. Então, quer dizer, essa mutação de ter o câncer é efeito negativo, de não ter é efeito positivo, tá? E essa vai passar para os descendentes e para os meus, né, os filhos dos meus filhos, os netos, e assim sucessivamente. É claro que se acontecer alguma mutação aí que eu recebi, né, na hora de gerar lá as células, os gametas, alguma radiação e sofrer uma mutação, eu posso também transmitir isso, ou os meus filhos transmitirem para os filhos deles, e assim sucessivamente, tá? A recombinação genética possibilita que, embora um ser vivo tenha característica que associa a sua espécie, não seja exatamente igual. Essas pequenas variações propiciam a diferenciação e evolução das espécies. Então, assim, nasce às vezes crianças com QI mais elevado, né? E isso aí é uma variação, né? A criança fica, né? A gente vê aí de vez em quando as crianças com 14, 15 anos já entrando na faculdade de medicina, né? Porque tem um QI mais elevado. Então, isso aí é uma forma de, vamos dizer assim, aprimorar a espécie. E ele vai gerar, né? Se for isso na meiose, vai gerar também filhos também com esse QI elevado. O surgimento então, de novas espécies é chamado de especiação. Então vamos dizer que um pássaro aí, na hora de produzir os gametas dele, ele produziu um descendente mais forte. Então vai surgir uma nova espécie, tá? Semelhante à espécie que deu origem a ele, mas uma nova espécie mais apto, mais resistente a determinadas condições do ambiente. Então isso aí já é uma especiação, é uma nova espécie. Muito parecido, mas é diferente em algumas características. O estudo dos fósseis é muito importante para identificar espécies ancestrais e tentar entender como as espécies se formam e se ramificam a partir delas. E também existe o isolamento geográfico, porque às vezes uma certa espécie fica isolada e ela cria adaptações e aí forma uma nova espécie, né? Porque ficou isolada lá e teve uma alimentação diferente. Ou pode ser também o isolamento reprodutivo.
que não serão capazes de trocar de genes entre si e torna-se uma espécie, então, diferente. Quando reproduz sempre com a mesma espécie, não há diferença de mudança de espécie, tá? Bem, vocês vão fazer o exercício da página 28, 29 e 30, vocês vão ler o texto somente. Aí fazer a página 31, 32, 33 da apostila de vocês, tá bem? Para poder vocês já irem aí fazendo uma revisão também do conteúdo que vocês farão avaliação, tá bom? Ó, beijinho, até a próxima aula. Tchau, tchau.